ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Muito bom dia, meus amigos! Estamos aqui no programa Fé e Vida, mais uma semana dando start, e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e celebrar a nossa fé juntos. Neste programa hoje nós vamos encontrar música, algumas reflexões e conversas inspiradoras que têm o intuito de nos ajudar a fortalecer a nossa fé e nos conectar uns aos outros. Nós estamos muito felizes por poder ter este tempo de compartilhamento da palavra de Deus. Nós esperamos que esse momento seja um momento de inspiração e fortalecimento para todos nós ao longo desta manhã. Muito bem, eu começo com uma história. A árvore dos problemas. Um homem contratou um carpinteiro para ajudá-lo a arrumar algumas coisas na sua fazenda, mas o primeiro dia dele foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, ele se cortou o dedo e no final do dia o carro não pegou, não funcionou. Então o fazendeiro ofereceu-lhe uma carona para casa. Durante o caminho ele não falou nada. Quando chegaram na sua casa, o carpinteiro o convidou para entrar e conhecer a sua família. Ao entrarem no quintal, o carpinteiro parou diante de uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos. Depois entraram na sua casa e ele se transformou. A expressão tensa do seu rosto foi substituída por um grande sorriso e ele abraçou e beijou seus filhos e a sua esposa. Depois de apresentar a sua família, ele acompanhou o fazendeiro até o carro. Ao passarem pela árvore, o homem perguntou: "Por que você tocou nessa árvore antes de nós entrarmos na sua casa?" "Ah, essa é a minha árvore dos problemas. Eu sei que o meu trabalho tem seus aborrecimentos, como qualquer outro, mas ele não precisa chegar até os meus filhos e minha esposa. Então toda noite eu os deixo pendurados nesta árvore. Assim, eu e minha família nos livramos de sofrer por causa deles. E quer saber de uma coisa? De manhã, quando venho pegá-los, parece que eles diminuíram. Já não são tão grandes como eram quando eu os deixei aqui." Concluiu: "Acho que o orvalho da noite os fez encolher." Salmos 30, versículo 5 diz assim: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." A alegria vem pela manhã. Que bela reflexão, né? Eu preciso muito desse exercício diário depois que a nossa agenda acaba do dia, que nós deixemos as tribulações para o momento certo. Na noite, nós não resolveremos nada muitas vezes. Na noite, nós deveremos descansar, e se nós não nos afastamos dos problemas por alguns instantes, muitas coisas ruins podem acontecer. No Salmos 30,
O versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que a gente saiba ter momentos de paz, momentos de descanso puro, verdadeiros, porque nós estamos tão conectados, tão envolvidos hoje em dia que muitas vezes a gente não consegue desconectar. A gente não dorme bem, a gente está sempre pendurado no celular e isso muitas vezes não está fazendo bem. Muitas vezes nós nem conseguimos ter um momento com Deus, um momento de louvor, de adoração, de estudo, de leitura, de cânticos de alegria. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Ficamos com o louvor, em breve eu retorno. Até mais. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Levou minhas dores todas e as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Muito bem, retornamos então com o programa Fé e Vida e lemos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Muito bem, aqui Paulo, falando aos coríntios, ele expressa a força que nós temos que fazer de pedir e de buscar continuar forte, firme, que a gente continue ocupado no trabalho do Senhor, no trabalho de servir a Deus.
todo esse esforço, todo esse trabalho sempre traz proveito. E aí, às vezes, olha o que eu estava pensando. Muitas vezes a gente confunde muito as coisas, porque a gente coloca como muitas coisas se fossem trabalho de Deus e talvez, na verdade, não é. Por isso é essencial a gente saber o que é ser igreja. Para nós conversarmos sobre o que é ser igreja, a gente precisa fazer a distinção de duas coisas. De ser igreja, a igreja que trabalha, que é o propósito do Senhor, que é a igreja com o I maiúsculo, a igreja do Senhor Jesus. E a outra opção é de ser igreja, mas igreja com I minúsculo, que seria a instituição, o prédio, a localidade, a comunidade local, que é feita nas regras da nossa sociedade, uma comunidade, um grupo de pessoas. Então essa distinção dupla de ser igreja, a instituição, a estrutura, a organização, uma comunidade que se reúne para aprender a servir a Deus, essa é uma igreja com I minúsculo. A igreja também, ela pode ser uma manifestação visível da presença de Deus no mundo, uma testemunha da salvação e uma comunidade que vive sob a autoridade de Cristo. Esta igreja, ela refere-se a uma natureza espiritual, uma igreja divina. E essa igreja divina é uma igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, a comunidade que é a própria presença de Deus no mundo. Então, ser essa igreja é o nosso alvo. Ser a igreja com I maiúsculo é uma real manifestação da vida de Deus. A igreja com I maiúsculo, eles têm a necessidade e a função de expressar a graça e a salvação que Deus ofereceu a todos. Então, em outras palavras, ser igreja com I minúsculo é uma estrutura, uma organização, enquanto ser igreja com I maiúsculo é a essência e a natureza espiritual da igreja. Então, é uma distinção importante, os dois tipos de igreja, a igreja dos homens e a igreja de Deus. E quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: continuem fortes e firmes. Em qual igreja? Eu tenho entendimento nas duas possibilidades, que a gente fique ocupado nas duas, que a gente tente trazer a igreja com I maiúsculo para a igreja do I minúsculo. A igreja do Senhor seja a igreja com I minúsculo, seja uma cópia da igreja com I maiúsculo. Eu não sei se vocês me entenderam, mas essa distinção de nós realmente vivermos aquilo que Deus quer, o propósito de Deus em nossas vidas e nas vidas dos outros. Então, neste processo todo, a gente percebe que talvez muitas pessoas tenham um entendimento totalmente diferente dessas situações, desse servir, desse se engajar, desse trabalhar. E por que eu comento isso aqui? Porque muitas pessoas olham para a igreja, a instituição, aquela comunidade local e fazem uma avaliação como se aquilo ali fosse a igreja de Deus. E a igreja da televisão, a igreja mais tradicional, a igreja, enfim, o local físico aqui que a gente consegue perceber e a gente coloca que como se essa igreja é a igreja que Deus quer para nós, a igreja que Deus oferece às pessoas. Qual que é o fato? O fato que isso causa uma confusão para quem não conhece sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque elas vão ter uma interpretação errada. Porque elas vão olhar para as pessoas e as pessoas são pecadoras, elas são falhas, têm erros e elas muitas vezes não caminham numa caminhada que Deus gostaria que nós caminhássemos. E eu me incluo como essas pessoas que erram, que não sabem lidar direito com as situações, enfim. Qual que é o problema? E a recomendação também que eu faria a quem está nos ouvindo: não baseie o ser igreja, o viver igreja com aquilo que você está vendo ou está percebendo. Por quê? Nós, pessoal da igreja, esse pessoal que está falando na rádio agora, nós não somos base.
Nós tentamos buscar a base, que é Jesus Cristo. Nós tentamos buscar um modelo, que é Jesus Cristo. E a gente faz muitas coisas erradas, muitas vezes. As pessoas têm um entendimento muito errado. As pessoas, em algumas religiões, fazem coisas que oprimem as outras pessoas, que subjugam as outras pessoas. Tem outras pessoas que estão engajadas num trabalho contrário. Daqui a pouco, ao invés de nós fazermos aquela associação da igreja que Deus quer para o mundo, a gente faz o contrário, a gente leva o mundo para a igreja que Deus não quer. Então a gente faz uma inversão. Um exemplo claro, as músicas que são tocadas de um salão da igreja, uma comunidade de fé, será que essas músicas são para abençoar, louvar e engrandecer a Deus ou não? Sabe o que significa Maria Tchá Tchá Tchá? Isso é legal de ser cantado? Você que está ouvindo, você está fazendo essa percepção, entendendo que isso é legal, a gente canta? Tem outras músicas também. Como que a gente vai trazer essas situações para dentro da igreja? Então, se você está percebendo esse problema, se nós estamos como igreja refletindo isso, a gente tem que pedir perdão, porque nós estamos numa caminhada errada. Nós estamos fazendo errado, nós estamos num caminho diferente do que Deus quer para nós, certamente. E muitas vezes as pessoas podem estar usando ou entendendo, ou ter um entendimento errado de que elas estão continuando forte e firme, continuando ocupado no trabalho do Senhor, como se isso fosse um trabalho para Deus, para manter. Mas a gente pode estar trabalhando errado. Quantas vezes nós fizemos coisas como se fosse para Deus e nós trabalhamos errado? Então, algumas sugestões para que a gente possa analisar. A gente tem que sempre reverificar a intenção, verificar se nós, como igreja, a gente está usando o que a gente está usando com a intenção de celebrar a fé e a adoração a Deus, ou a gente está usando apenas para alegria e diversão, apenas para juntar poder, recursos, enfim. A gente tem que verificar se as pessoas que estão indo nesse local, elas estão aumentando ou diminuindo a sua fé. Se a gente tem que comunicar claramente que as razões de os porquês nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo e quais são as decisões que estão sendo tomadas. Então a igreja, ela é um local onde a gente deveria inspirar as pessoas a ter uma vida transformada, a reconhecer as suas falhas e ter uma transformação. Mas muitas vezes, em muitas igrejas que a gente vê por todos os lados, é isso que a gente tem passado. E aqui vai o meu pedido de desculpas. E você tem essa crítica em relação às igrejas, você está completamente certo da sua crítica. Você tem o direito de fazer isso, porque nós como cristãos, na nossa vida, às vezes nós atrapalhamos a obra de Deus. Nós não somos bons exemplos. A minha dica é, você, apesar de tudo que acontece, você não deve colocar Deus de lado na sua vida. Não é por causa das pessoas que caminham errado que o Senhor não vai lhe abençoar. Ou você não conseguirá ir a Cristo. Esqueça esses momentos. Peguem os bons exemplos. Em toda a caminhada da igreja, ela se mantém até hoje, porque existem muitos exemplos de vida transformada e de vida que são motivadores, são inspiradores na transformação da caminhada. A igreja tem o papel fundamental de evidenciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o centro da nossa fé. É por causa de Jesus que nós experimentamos o dom gratuito da salvação. A morte de Jesus, ela não repara apenas os nossos erros, mas também ele nos dá a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Não olhe para as coisas que acontecem ao nosso redor. Olhe para Jesus, o Jesus bíblico. Então, analisando todas as situações aí, um entendimento exclusivamente meu aqui, talvez muitas outras pessoas pensem igual a mim, nossa luta é contra esse pecado. Nós somos pecadores nesses aspectos. E muitas pessoas podem discordar de mim, podem dizer, não é bem assim, Guilherme. Então, isso é uma opinião exclusivamente minha.
E eu me baseio muito também em cima da ideia de Lutero. Por que eu tenho essa posição muito firmemente? Porque Lutero, ele dizia assim, quando ele foi também questionado sobre as 95 teses e sofreu todos os processos de perseguição e todos esse movimento em relação ao que ele estava apontando de alguns erros que estavam sendo cometidos na época, ele disse o seguinte, frases de Lutero: olha, a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus, eu vou seguir nessa ideia. Se você tem uma ideia diferente da minha, Lutero dizia assim, você então pegue a Bíblia e me convença pela Bíblia, pela palavra de Deus, que eu certamente vou me retratar. Se não isso, eu tenho que seguir firme nessa minha opinião, porque eu não posso ir contra a minha consciência, pois não é nem seguro e nem digno. Então, a gente tenta todos os dias ser bíblico, ser correto nas nossas ações, E se nós estivermos com uma opinião errada, que a gente venha e converse sobre as palavras da Bíblia, né? E assim tem sido no meu dia a dia. Todas as situações eu tento trazer para a Bíblia quando alguém aponta algum deslize meu, algum caminho errado meu. Se eu estou indo contra as Escrituras, certamente eu tenho que me retratar, me desculpar e buscar um novo caminho. Porque essa é a vontade de Deus para mim. E essa é a vontade de Deus para a igreja. E essa é a vontade de Deus para você que está ouvindo. Se você está numa caminhada, está sendo desviado ou você não consegue participar de uma comunidade de fé cristã por causa de N motivos, de todas as situações algumas que eu já citei aqui, eu preciso lhe dizer, pelas Escrituras você está errado. Você precisa achar um local. Todos nós temos esse chamado. Um chamado que nós não podemos caminhar sozinhos. Se nós caminharmos sozinhos, nós cairemos. Nós não resistiremos. Mas também nós temos que ter a atenção de não caminhar no local errado, com que todos nós procuremos o nosso verdadeiro modelo, que é Jesus Cristo. Que a gente busque um modelo de igreja, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Que a gente tenha conhecimento do que Deus quer para nós através das Escrituras Sagradas. E que a gente seja convencido do pecado, com o entendimento de que Jesus morreu por cada um de nós, para nos dar a vida eterna e nos espera de braços abertos, que a gente tenha arrependimento verdadeiro no coração e mude a nossa vida para uma nova caminhada. Essa é a minha busca todos os dias, eu espero que seja a sua também. Assim, nós encerramos com uma oração. Senhor, vem manifestar a sua presença, traz a nós a sua igreja, Senhor. A sua igreja que será arrebatada, será levada de volta para o Senhor. Nós queremos fazer parte dessa igreja, a igreja com I maiúsculo, Senhor. A igreja que transforma vidas, que transforma o nosso entendimento, que transforma o nosso ser. Que a gente faça da nossa igreja, com I minúsculo, a igreja do I maiúsculo, Senhor. Obrigado por essa possibilidade de nós conhecermos, celebrar a sua glória, a sua vida e receber a sua palavra. Senhor, muito obrigado pela vida. Nós temos muita gratidão por poder viver. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Então é isso, pessoal. Eu retorno segunda-feira que vem. Se Deus quiser, um abração a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
e anseios. A tua igreja canta: Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Aleluia! Deus seja louvado!